Por que todos os países não usam a mesma moeda? Você nunca parou para pensar nisso? Se todos os países compartilham a mesma internet, usam as mesmas redes sociais e compram na mesma Amazon, por que nós não usamos a mesma moeda? Se existisse uma única moeda global, será que a vida seria mais justa ou mais perigosa? Bom, e para entender isso, vamos voltar um pouquinho no tempo. Em 2008, a Grécia faliu e a Itália quase foi junto. E sabe o que é curioso? Eles tinham algo que deveria deixar tudo estável. Usavam a mesma moeda que países ricos, o euro. O euro naquela época era o marco. Ele regia toda a economia do mundo. Mas a pergunta é, como um país pode quebrar usando a mesma moeda que a Alemanha, que naquela época estava crescendo e exportando como nunca? E a resposta é muito fácil. Porque apesar de terem a mesma moeda, não tinham a mesma força, a mesma produtividade, a mesma disciplina econômica e muito menos a mesma credibilidade. Naquele cenário atual, a Alemanha era uma das ascensões entre os países. Ela produzia, exportava e atraía dinheiro. Já a Grécia gastava mais do que arrecadava, tinha corrupção e endividamento explosivo. E o resultado disso? A Grécia perdeu a confiança no mercado e a Itália também. E aí vem a pergunta que vai conduzir esse vídeo. Se países não conseguem usar bem a mesma moeda entre 19 nações europeias, como imaginar que uma moeda serviria para 195 países do mundo? O que faz uma moeda existir? E o que faz ela morrer? A verdade é que uma moeda não vale nada por si mesma. Ela só vale porque as outras pessoas confiam que outras pessoas vão aceitar aquela moeda. O real, o dólar, o euro, todos são apenas papéis. E o que dá valor a eles é a confiança. Mas o que faz a confiança existir? Nesse cenário, o que o mercado avalia é a disciplina econômica, dívida controlada, estabilidade política, produtividade e a capacidade de produção e exportação. A Grécia, ela gastava mais do que arrecadava, pegava empréstimo para pagar empréstimos. Então o mercado disse: eu não confio mais em você, você não vai conseguir mais me pagar. Bom, e quando a confiança acaba, a moeda morre. Mas então, se a confiança é o que faz uma moeda existir, como os Estados Unidos conseguiram fazer o mundo inteiro confiar no dólar, mesmo que naquela época eles não fossem a economia mais estável do planeta? Como os Estados Unidos mataram o Bancor e transformaram o dólar na moeda do mundo. Em 1944, o economista John Maynard Keynes propôs que o mundo usasse uma moeda única, chamada Bancor. Ela seria neutra, não pertenceria a nenhum país e evitaria que uma nação dominasse as outras com a sua moeda. Até então, foi uma ideia genial. Resolveria o problema de diversos países. Mas sabe quem barrou essa ideia? Isso mesmo, os Estados Unidos. E por quê? Porque naquele momento, os Estados Unidos tinham 80% do ouro de todo o mundo, a maior produção industrial do planeta, a economia mais forte depois da guerra, exército, influência e política. Bom, eles tinham tudo para fazer essa moeda ser a mais desejada. E aí fizeram uma proposta irresistível. Vocês querem uma moeda forte, estável e aceita globalmente? Usem o dólar e prometemos que cada dólar poderá ser trocado por ouro. E foi aí que nasceu então o padrão dólar-ouro. O ouro não era mais a estrela, e sim o dólar, que naquele momento era o protagonista. Mas aí surge uma outra grande pergunta. Se o dólar é a moeda global, ainda existe chance de criarmos uma moeda universal? E quem controlaria isso? E se criássemos uma moeda global, quem teria o poder? Bom, se hoje fosse criada uma moeda global, teríamos 3 grandes candidatos. O dólar, que seria controlado pelos Estados Unidos e seus aliados. Yuan, controlado pela China, moeda neutra digital, baseada em blockchain, controlada por um conselho internacional. Tipo a mesma ideia do Bancor. Mas se é tão perfeito isso, por que a gente já não fez isso antes? Por que foi barrado? É aí que surge um outro grande problema. Nenhum país quer abrir mão do controle da própria moeda. Porque quem controla a moeda, controla o comércio, os juros, as crises e até mesmo as guerras. Porque afinal de contas, moeda é poder, e poder ninguém divide. É verdade. Mas aí você deve estar se perguntando, se não dá para viver com uma moeda global, como nós, pessoas comuns, podemos nos proteger da moeda do nosso país? Bom, meu caro amigo, agora ficou claro. Se uma moeda depende totalmente da confiança, quando o país perde a credibilidade, quem sofre não é o governo, e sim você. A exemplo disso, quando a Argentina perdeu confiança, o peso perdeu o valor, o salário sumiu e a poupança virou pó. Quando o Brasil teve a hiperinflação nos anos 80 e 90, quem tinha casa, terra, ouro e dólar protegeu seu patrimônio. Quem dependia só do real perdeu tudo. Ou seja, moeda não é proteção, e sim risco. A proteção real está em ativos. Então aqui vai um resumo rápido para você. A moeda só existe por confiança. Países sem credibilidade não conseguem sustentar uma moeda forte, mesmo compartilhando ela. Os Estados Unidos dominaram o mundo usando moeda, não exército. Uma moeda universal
é quase impossível, porque moeda é poder e ninguém divide o seu poder. E por fim, você não pode controlar a moeda do país. Porém, você pode controlar que tipo de moeda ou ativos você guarda seu patrimônio. E aqui vão algumas dicas práticas para você se proteger da moeda. Se o dinheiro pode perder valor, como já aconteceu várias vezes na história, você não pode depender do seu patrimônio parado. Comece pelo básico. Construa sua reserva de emergência. Guarde todo mês um valor fixo. Pode ser 20, 50 reais, não importa. O hábito vale mais do que o valor. Pare de guardar dinheiro e comece a guardar valor. Use parte do que você guarda para investir em coisas que não derretem com a inflação, como Tesouro IPCA, fundos imobiliários, ações de empresas essenciais e o melhor de tudo, dá para começar com menos de 50 reais. Aos poucos, transforme dinheiro em patrimônio real. Pode ser uma habilidade que gere renda, um pequeno negócio, um terreno, porque patrimônio não depende apenas de dinheiro. Ele gera valor em qualquer moeda. E no fim, quem investe em ativos e conhecimento não é controlado pelo governo. É ele quem passa a controlar o próprio valor. Bom, e agora que você entende que uma moeda não representa segurança, mas sim controle, imagine quando ela existir apenas no formato digital, quando cada centavo que você gasta puder ser rastreado, bloqueado ou até mesmo expirado pelo próprio governo. E a grande pergunta é, você estaria preparado para viver num mundo onde o dinheiro não é seu, e sim apenas emprestado? Bom, deixa aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, compartilha, ativa o sininho e eu te vejo nos próximos capítulos.